A paz do Senhor para toda a família de Juiz de Fora. Eu sou o pastor Walter França de Souza. Sou um dos membros da Igreja Evangélica Jesus Cristo, a única esperança. Para mim, realmente, é um grande prazer, é uma grande alegria expressar a santa e bendita Palavra de Deus. A dizer o profeta Isaías que os pés são formosos, aqueles que levam a boas novas do reino. E nós estamos falando sobre o Apocalipse, nós estamos dando um estudo sobre o Apocalipse, e já muitos têm recebido esse estudo. Hoje vamos estar falando no capítulo 4 do Apocalipse. Aqui no capítulo 4 do Apocalipse, o versículo 1 diz assim: a visão do trono de Deus. Depois dessas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, que falava comigo, dizendo: sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei-me em espírito, eis que o céu e o trono, alguém o assentado. Meu querido amado Senhor Espírito Santo, com muito temor e tremor, mais uma vez, sua santa e bendita palavra vai ser verbalizada. Que mais uma vez os corações dos ouvintes sejam hospitaleiros e amáveis para receber a mesma Pai, em nome de Jesus. Queridos e querida, é interessante. Aqui o apóstolo João tem uma visão de uma porta aberta no céu. Nós já comentamos a parte histórica do Apocalipse, que é o capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse. A partir do capítulo 4 é de natureza futurista, ou seja, no capítulo 4 a igreja ela já foi tirada ou arrebatada ou raptada da terra. Isto é, seguindo a linha do pré-tribulacionista ou dos futuristas também, como queira. Mas nós não somos donos da verdade. Tem outras linhas, tem opiniões diferentes, né? Até segundo o professor Dr. Ângelo, o que é o contrário da verdade? Seria ignorância? Não, não seria ignorância. O contrário da verdade é quando você afirma que a sua verdade é a verdade, que você sabe. Então, meus queridos, quem sabe é o Espírito Santo, quem sabe é a palavra. E poderia também dar uma definição, o que é a ignorância? Muitas vezes nós pensamos assim, os ignorantes são aqueles lá do mato, o lavrador, que não pôde entrar na escola. Às vezes sim, e às vezes não. O ignorante significa todos aqueles que não querem aprender a genuína verdade, são ignorantes. Pode ser um médico, um professor, ou mesmo um simples lavrador, como foi o irmão Walter. Alguém pergunta, irmão Walter, alguém perguntou uma vez, você fez teologia, mestrado, doutorado? Falei, não, meu amado, a minha teologia, o meu doutorado, o meu mestrado, foi uma enxada grande, 3 libras. Foi uma foice grande, né? Para trabalhar na roça. Com 5 anos, eu ajudava meu saudoso pai, eram 17 irmãos. Eu não pude ir à escola, estudar. Não. Alguém fala assim, pastor Walter, como foi que o senhor foi o primeiro escritor de fora? O senhor tem uma apostila grande escatológica, e muitas igrejas usam ela. Foi o Espírito Santo e a palavra.
O Espírito Santo é a palavra, resolveu ensinar um ignorante alguma coisa. Até porque minha mãe chorava. O prazer da minha mãe que eu fosse um padre. Mas o papai falava, olha, Titina, São Sebastião de Titina, o padre tem que estudar até no estrangeiro, até a língua, né? Coitado do irmão Walter, nem o português eu pude estudar. Muito bem, mas o ignorante significa aquele que não quer saber a verdade. Por exemplo, os maiores cientistas do mundo, muitos já morreu, né? Como o cientista Milton, o cientista Galileu, Charles Darwin. O Charles Darwin, por exemplo, foi o criador das explosões, né? Das explosões, que houve explosões no cosmos, né? E aconteceu os planetas do Big Bang, né? Muito bem. E todas as faculdades ensinam que tudo começou do Big Bang. Uns falam que é 3 bilhões e meio de anos atrás, outros falam que é 4 bilhões de anos atrás, né? Mas isso é uma tamanha ignorância. Depois, hoje, na era pré-moderna, os cientistas estão estudando o cosmos e viram que o cosmos é tudo organizado. As estrelas obedecem à dimensão delas, as galáxias, via-lácteas trabalham em harmonia. Quando chegam no Sol, que é a estrela mais próxima da Terra, a 9 minutos de ano-luz da Terra, nós vamos ver, segundo a ciência, o Sol está localizado geograficamente no lugar certo. Porque se fosse 5 segundos de anos-luz mais os 5 segundos de anos-luz menos, não haveria ser vivente na Terra. Então o Sol ficou no lugar exatamente onde ele tinha que ficar. Por exemplo, 3% da Terra é água. A água obedece lá o espaço dela. Dizia certa vez um reverendo que o Sol é o pastor da Terra. O Sol cuida da Terra e a Lua é a diaconisa da Terra. Depois o cientista viu que o cosmos é muito bem organizado, que não pode, por simplesmente explosões, acontecer os planetas, tudo que existe, porque uma mente inteligente colocou a mão nos planetas, nas estrelas, são bilhões e bilhões de estrelas, tudo trabalhando em harmonia, uma com a outra. Isso não poderia nunca acontecer automaticamente. Depois vamos examinar o corpo humano das pessoas. Há um mundo muito grande dentro de cada ser humano. Há bilhões e bilhões de células, né? DNA, né? E o cientista viu que os seres humanos é uma cidade também muito grande. E lá nos aparelhos que eles inventam, eles têm milhões de trabalhadores trabalhando dentro dos seres humanos, para nós podermos ter uma vida. Então, a conclusão que a ciência chegou, que não pode ser simplesmente uma explosão cósmica. Não. Tem uma mente muito inteligente por detrás de todas as coisas. Então, eles vão buscar recurso na filosofia, na psicologia, e eles não podem resolver. Então, aonde busca recurso? Na teologia. A teologia informa que é o Criador que criou todas as coisas, meus queridos. Muito bem. Portas abertas. O céu está conectado com os servos. Aqui o apóstolo João olha e vê uma porta aberta lá no céu. Lá no céu. Né? A Bíblia disse, meus queridos, que o céu está conectado com seus filhos. Filipenses 3, versículo 20, fala que nós somos cidadãos do céu. Então, o céu está com as portas abertas, conectado com o cidadão do céu. E não é só na nova aliança,
Por exemplo, lá em Gênesis 49, do versículo 9, nós vamos ver que o Jacó vê uma porta aberta. E o anjo sobe e descia pelaquela porta, né? Uma escadaria que chegava ao céu. E Jacó entendia, está lá em Gênesis, parece 28, melhor, 28, do 9 a 13, que era Deus que estava ali. E os anjos subiam e desciam pelaquela escada. Nós vamos ver depois, mais tarde, Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, o céu também é aberto para ele. Ele vê Deus falando com ele. Vai, profeta, prega às nações. Então ele vê o céu aberto. Então o céu está aberto, está conectado para os seus filhos, aqueles que são cidadãos do céu. E lá no céu tem bilhões e bilhões de anjos ao nosso favor, ao favor dos salvos, dos remidos. Hebreu 1, versículo 14. Lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 51, está escrito que os anjos descem, sobem com o Senhor Jesus. Lá no batismo do Senhor Jesus, em Mateus 3, versículo 16, o céu é aberto e Deus fala: esse é meu filho amado e tem só me dado prazer. Lá em Atos 1, do versículo 11 ao versículo 12, quando o Senhor Jesus foi levado numa nuvem de glória, o céu se abria para o recebê-la. Mas depois, na segunda vinda de Cristo, isso ainda vai acontecer, Apocalipse 19, versículo 11, novamente, o céu é aberto e o Senhor Jesus desce com o seu exército de anjo, né? É interessante. Em Mateus 24, do 30 e 31, e o céu novamente se abre e Jesus desce com milhões e milhões e milhões de anjos nos quatro cantos da terra. O que Deus quer falar conosco nesse dia? O céu se abre. O céu está conectado com o vencedor. Todo servo e serva do Senhor, ali o céu está conectado. Podemos ver, o primeiro mártir do cristianismo chamava Estevão, Atos 5, 58 ao 60. Na hora que pelejava Estevão, o céu se abria, Jesus estava à direita de Deus para o recebê-la. É interessante, né? O céu se abre para receber o vencedor. Lá em Lucas 16, quando o anjo levou o mendigo, lá estava o céu aberto para receber aquele mendigo. Também lá em Atos 12, versículo 9, na prisão do apóstolo Pedro, o céu se abriu e o anjo veio ali, tirou Pedro daquela prisão e Pedro foi embora. Porque o céu está conectado com seus filhos. Não importa se o diabo joga os filhos de Deus lá no inferno. Não! Lá o céu manda anjo na mesma hora guardar eles lá no inferno. Isso aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, lá em Daniel, capítulo 3. Isso aconteceu com Daniel, Apocalipse 6. Né? Ali, o anjo guarda os teus filhos. O anjo guarda os seus vencedores. Por quê? Porque o cristão é cidadão das mansões celestiais. Queridos e queridas, o céu está aberto, está conectado com os vencedores.
Porque eu e você, aqueles que têm Jesus como único Salvador, são cidadãos do céu. Muito bem. Continuando no Apocalipse capítulo 4, versículo 2, imediatamente me achei em espírito, eis que, amado, no céu, no trono, alguém assentado. Então, naquela visão profética, Jesus estava no trono. E o apóstolo João via, naquela visão, Jesus sentado no trono. Aqui no capítulo 4, já fala do arrebatamento da igreja. A igreja foi arrebatada e Jesus estava sentado no trono para o recebê-la. No versículo 3, eis que achei-me sentado, semelhantemente a pedra de pedra preciosa, ao redor do trono havia o arco-íris, semelhantemente aos aspectos de esmeralda. Meus queridos, ali, aquele que estava sentado no trono, estava enfeitado das pedras preciosas. Alguns nós conhecemos, eu talvez não conheço nem todas as pedras preciosas, mas estava enfeitado de já todas as pedras preciosas. Ali estava em Jesus. Por que, pastor Valdo? Porque ali as pedras preciosas, lindas, enfeitavam o trono, enfeitava Jesus, porque elas também glorificam a Deus. Toda natureza glorifica o Criador, exalta o Criador, né? Nós somos feitos para louvar o Criador. Então o apóstolo João via realmente algo interessante, né? Ao redor do trono, há um arco-íris, semelhantemente aos aspectos de esmeralda. O arco-íris está lá em Gênesis. É um juramento que Deus fez, que nunca mais acabaria o planeta Terra com água, né? Isso que Deus está falando conosco. No versículo 4, ao redor do trono, há 24 tronos assentados. Nele, 24 anciões vestidos de branco, cuja cabeça está uma coroa de ouro. Agora, lá no trono, havia 24 tronos pequenininhos. E ali havia 24 anciões sentados naquele trono. Cada um trono tinha um ancião sentado. O que representa os 24 anciões? Representa o salvo do Velho Testamento, está representando as 12 tribos, e o salvo do Novo Testamento está representando os 12 apóstolos, meus queridos. Ali está os vencedores, os que venceram. Isso ainda vai acontecer naquela visão profética, né? Que o apóstolo João tinha. Muito bem. E ao redor do trono havia 24 tronos, assentado nele 24 anciões, né? Vestidos de branco, cuja a cabeça está coroada de ouro. O que representa o ouro? A coroa. Fala coroa da justiça, coroa do salvo, coroa do vencedor, coroa de glória. E por que essa cabeça está coroada de ouro? O ouro representa pureza, beleza, né? O melhor que Deus mostra para a igreja, que eles vão estar sendo honrados lá no céu, com o melhor que nós conhecemos da terra, né? Muito bem. E o versículo 5. No trono sai o relâmpago, voz e trovão, diante do trono, e as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O que significa 7 tochas de fogo? O 7 fala da perfeição. Numa escuridão, à noite, 7 tochas acesas, numa hora só, dá uma claridade como o sol ao meio-dia. Isso significa que Deus vai julgar os seres humanos com a maior justiça, que Deus está vendo tudo o que aconteceu dentro dos seres humanos. São símbolos de claridade total.
as 7 tochas, que é os 7 Espíritos de Deus, que é justiça, né? E o versículo 6, diante do trono, um mar de vidro, semelhantemente ao cristal. Também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheio de olhos, por diante, por detrás. Então, lá no trono, havia 4 seres viventes. Estava olhando. Aqui fala o primeiro como do leão, o segundo como do novilho, o terceiro como rosto de homem, o quarto como a águia que se voa. Meus queridos, o leão fala do animal destruidor. Do leão nada aproveita, ele só vem para destruir. Está simbolizando Jesus na sua segunda vinda. Ele vem trazer juízo. E ao novilho ou ao cordeiro, ao contrário, primeira vez Jesus veio para servir. O que serve o cordeiro? Serve o novilho só para servir. Serve o seu dono, com a sua carne, com o seu chifre. Por exemplo, o cordeiro com a sua lã. Por isso que na primeira vinda Jesus representa o cordeiro ou novilho. Mas agora ao contrário, vem como leão. E o rosto, como de homem, representa Jesus. O rosto, agora fala do homem. E o quarto, voando como a águia. A águia representa destreza. É um pássaro que voa nas alturas e tem um voo certo quando quer pegar a sua presa. Na segunda vinda de Cristo, como está em Apocalipse 19, versículo 11, ele desce como uma águia. Daniel, capítulo 2, 32, é uma pedra sem mão, que quebra, que destrói, né, o poderio humano, né? Meus queridos, é isso que Deus está falando conosco. Continuando, com o quarto ser vivente, tem cada um deles, respectivamente, 6 asas. Estão cheios de óleo ao redor. Por dentro, não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. A visão de Isaías, capítulo 6, versículo 3, tem a mesma visão. Ali parece os anjos serafim, com 2 asas, eles voavam. Com 2 asas, eles cobriam o seu rosto. Outras 2 asas cobria os seus pés. Porque nessa visão aqui, Deus está presente. E nem os anjos podem olhar para ele. Chama reverência total. O rosto está coberto, porque não pode ver a glória, a santidade máxima de Deus. E os pés estão cobertos, porque ali está Deus. Por isso lá em Eclesiastes fala, guarda os seus pés quando ele está na casa do Senhor. Eu fico triste de ver o povo indo dentro da igreja como se fosse uma festa mundana, não, meus queridos. Ali está a presença máxima de Deus na igreja. Temos que entrar de cabeça baixa, reverência. E eles louvavam e proclamavam, Santo, 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 é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que há de vir. Muito bem, o versículo 9. Quando esse ser vivente der glória e honra e ação de graça, que se encontrava sentado no trono, os que vivem pelo século do século. Então, meus queridos, dava o que? Glória, honra e ação de graça. Aqui a igreja já está no céu, está louvando, está glorificando. Apocalipse 19 fala que ela chega no céu louvando as 4 aleluia, cantos angelicais, diante do nosso Deus santo e bendito. Aqui no versículo 9, esses seres viventes davam glória, davam louvor, né? Porque ali estava sentado o Rei do Rei, o Senhor do Senhor, né? Pelo século do século. E nós temos que aprender agora aqui na terra. O versículo 10, já estou terminando. Os 24 anciões
prostrara diante daquele que se encontrava sentado no trono, e adorava os que vivem pelo século dos séculos. Depositarão a sua coroa diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus, receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, viera existir. Então aqui a igreja, com o exército de anjos, está louvando e glorificando ao Senhor. Que Deus o abençoe. Mais um vídeo, do Apocalipse. Então, resumindo, o capítulo 4 fala do rapto da igreja. Depois não aparece mais igreja no Apocalipse. Só as 19 vezes aparece. Primeira vez em Mateus 16, 18, 19. E a última vez, Apocalipse 3, versículo 22. Aí não aparece mais igreja. Porque no capítulo 4, seguindo a linha do pré-tribulacionista, ela foi arrebatada. Está nas mansões celestiais. Que Deus assim o abençoe a todos vocês. Desde já eu agradeço a todos. Eu sou o pastor Walter Francis de Souza. Um abraço para todos vocês. A paz.